dia, queridos, graça, paz, que prazer estar aqui novamente para compartilhar a palavra do Senhor em mais um devocional, em mais um momento onde eu tenho certeza que Deus vai falar comigo, Deus vai falar com você. Por isso eu quero te pedir, antes de começar a falar devocional, antes de começar a ministrar a palavra de Deus, que você compartilhe esse link com o maior número de pessoas que você puder. Coloca aí nas suas redes sociais, manda mensagem, enfim, compartilha, querido, eu tenho certeza que o nosso Deus vai falar comigo, vai falar com você e vai falar com todo mundo com quem você compartilhar. Então já sai avisando, manda esse link, manda essa mensagem, avisa, aproveita. Você que está conectando agora, você que ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal aqui no YouTube, já aproveita, já clica aí no sininho, já ativa o sininho para que você receba as notificações sempre que a gente estiver no ar, sempre que a gente estiver com um material novo, um material que vai abençoar a sua vida. Então já ativa a notificação e fica ligado, tá certo? Aproveita também, acompanha a gente no Facebook e no Instagram, se inscreve lá, segue a gente, procura lá Igreja Batista Família Zoe, tanto no Facebook quanto no Instagram, eu garanto a você, vai ser bênção. E você que está nos conhecendo agora, está querendo nos conhecer, deixa eu te dizer, tanto no Facebook quanto aqui no YouTube, nós temos todo o nosso material de cultos anteriores, mensagens devocionais, para que você fique inteirado. Então aproveita e investe na tua vida espiritual. Eu tenho certeza que são palavras de Deus que vai abençoar, são palavras de Deus poderosas que vão mudar a sua vida. Então não deixa de se inscrever aqui no YouTube e seguir a gente tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu garanto uma coisa, vai ser bênção na sua vida, tá bom? Então eu imagino que nessa hora você já compartilhou, né? Já está habituado que o nosso devocional sempre começa agora às 11 horas. Então eu não preciso dar mais 73 avisos, eu sempre tenho reduzido. Então tenho mantido sempre nessa questão das devocionais em divulgar nas redes sociais. As demais informações você tem acompanhado, já sabe. Então vamos partir para a palavra? Mas antes eu queria pedir uma coisa a você, porque eu acredito e por isso eu sempre peço que só o Espírito Santo ele tem poder para tomar essa palavra, aplicá-la aos nossos corações de uma maneira tal que a gente venha ter uma forte experiência com Ele, que a nossa vida venha a ser transformada, que o nosso coração venha a ser alcançado. Por isso, nessa hora eu quero pedir a você, ore, baixe a sua cabeça, feche os olhos, desvencilhe de tudo que tem aí e vamos nos concentrar naquilo que Deus vai falar conosco. Eu tenho certeza de uma coisa, é uma palavra de Deus que vai abençoar a sua vida. Amém? Então nessa hora, vamos orar? Ore por você, ore por mim, querido, é muita responsabilidade, eu sempre digo isso, é muita responsabilidade chegar aqui com uma palavra e dizer assim, essa é uma palavra de Deus para você. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, por mais esse dia, por mais um dia onde as Tuas misericórdias se renovam em nossas vidas, por mais um dia, Senhor, em que Teu Espírito Santo nos alcança, Teu Espírito Santo que habita em nós alcança os nossos corações e vem falar conosco. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero nessa hora te pedir que em nome de Jesus Cristo Tu fale comigo. Tu fala com cada um que está conectado nessa hora. Que Tu venha falar, Senhor, com cada um que ainda vai conectar, que vai num outro momento ouvir essa mensagem. Que Teu Espírito Santo tome essa palavra e venha aplicá-la aos nossos corações. Que não sejam palavras de sabedoria humana, que sejam palavras do alto, palavras do Teu coração. É o que eu oro nessa hora. Fala comigo, fala com cada um dos nossos irmãos. É o que eu oro e faço isso em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amém, queridão? Bom, então vamos lá. A gente tem visto o quanto Deus tem falado conosco nesses dias. Na verdade, você percebe que tem todo um planejamento, que Deus é, como a pastora Érica sempre fala, intencional, né? Nenhuma dessas mensagens tem sido aleatória, nenhuma dessas mensagens é algo que a gente, é uma boa ideia, vamos falar, não. É inspirado por Deus, é o que Deus tem conduzido a falar conosco enquanto Igreja Batista Família Zoe. Você vê que foi todo um trabalhar de Deus para falar comigo, para falar com você sobre a nossa identidade de filho maduro, identidade como igreja. Então foi todo um trabalhar de Deus na minha vida e na sua, para que a gente tenha bem claro o que é que nós somos, filhos maduros do Senhor,
filhos maduros a quem o Senhor confiará a autoridade, que o Senhor nos permitirá cuidar dos negócios do Pai. E nessa semana, na verdade, desde nessas últimas semanas, o Senhor ainda foi mais profundo, falando sobre inteligência emocional, revirando os nossos corações, para que isso ficasse bem claro, para que isso ficasse bem resolvido, a nossa identidade é em Deus. E eu creio que ficou claro. E se você está ouvindo essa devocional, é a primeira vez que você se conectou, querido, tem muita devocional, nós temos devocional todos os dias. E toda semana teve um tema diferente, mas intencional, dirigido para aquilo que o Senhor estava trabalhando conosco. Então não perde tempo, já vai se atualizando, certo? Essa semana você viu que Deus tem falado conosco, agora que já temos reforçada, firmada, esclarecida a nossa identidade, Deus agora nos chama, reforça em nós o chamado para ser pescadores de homens. Nós vimos a palavra do pastor Glauco na terça, nós vimos a palavra da pastora Érica ontem, Foi uma verdadeira aula sobre pesca, sobre pescaria, e eu tenho certeza, querido, que assim como Deus falou comigo, Deus falou com você. E nessa manhã, ainda nesse assunto, ainda naquilo que Deus quer falar conosco, eu quero falar com você sobre concepção, sobre reprodução. Sobre isso mesmo. Não tenha dúvida, é esse o tema. Porque, querido, pensa comigo, é um verdadeiro milagre a maneira como ocorre a concepção. É ou não é? Porque pensa comigo, o espermatozoide, ele é muito pequeno, milhares de vezes menor que a cabeça de um alfinete. Então imagina um alfinete, imagina que o espermatozoide ele é milhares de vezes menor. E aquela coisinha muito pequena percorre uma distância que para mim e para você é relativamente pequena, mas ele leva de 2 a 3 dias para percorrer até encontrar o óvulo onde ele vai fecundar e ali gerar uma vida. E o interessante, ele não vai fazer esse percurso sozinho, ele sai com milhões de outros espermatozoides. Então imagina, você já deve ter visto nas aulas de biologia, você já deve ter visto isso em reportagens, é uma verdadeira corrida, saem todos eles ali, mas só um vai chegar até o final, só um vai encontrar o óvulo e fecundar. E vai naquela corrida, então tem toda é um milagre da parte de Deus, porque aquela coisinha bem pequena, que leva de 2 a 3 dias, ele vai encontrar com o óvulo, que é outra coisa minúscula, e no entanto, querido, ali, aquele encontro gera um corpo completo. Ali, aquele espermatozoide com aquele óvulo vai gerar um corpo completo. E ali vai ter todas as características, você vai ter os olhos do avô, não é não? Às vezes aqueles olhos bonitos do seu avô, quando você olha é igual ao seu, o seu igual ao dele, o cabelo parecido com a mãe, o nariz do pai, os olhos, enfim, sai todas aquelas características que você vê que foi herdada do pai, da mãe, do avô, é parecido com a ti, enfim, toda a sua parentela. Isso é carregado naquele espermatozoide, naquele óvulo, e quando se juntam, eles fazem um ser completo. Isso é um verdadeiro milagre. A concepção é um verdadeiro milagre, E isso traz uma alegria fora de série. Só quem é pai, só quem é mãe sabe o que é gerar uma vida, E a mãe principalmente, porque sente aquela vida sendo gerada, crescendo ali dentro dela. Então até mais intensa, é mais visceral do que para nós homens que somos os pais. A mãe sente aquela criança se desenvolver, chutar, mexer ali dentro, E isso é um processo que traz uma alegria fora de série. Eu digo isso porque eu sou pai e eu sei o que é, eu sei a alegria que isso traz, E isso é um processo, por mais complexo, por mais impressionante que seja, é um processo natural. O corpo da mulher ele é preparado para gerar junto com o homem, essa vida, e nela vai se desenvolver. A maioria das mulheres desejam ser mães. É o natural, é muito forte. Eu sei que hoje, por uma questão às vezes cultural, socioeconômica, algumas mulheres não têm esse desejo de ser mãe. Mas via de regra, a maioria das mulheres tem esse desejo.
mulheres, eu sei disso, eu não estou condenando. Na minha família tem mulheres que casaram, mas não tiveram vontade de ter filhos, de ser mãe, de investir na maternidade. E foram bem-sucedidas no seu casamento. Como eu tenho também quem não quis ser mãe, não quis nem casar, e são relativamente bem resolvidos. Eu digo relativamente porque a vida a dois, ela é uma bênção. Fecha o parênteses da vida a dois. Mas o natural, a gente sabe que é desejar ser mãe. Né? Toda mulher quer ser mãe, toda mulher tem aquele anseio. Via de regra, é isso que acontece. Mas, às vezes, não há uma reprodução. E quando você começa a pensar sobre essa concepção, sobre o fato de não gerar uma vida, eu listei aqui 83 motivos, mas eu vou resumir entre 2 a 3, né? Quando não há reprodução, concepção, quais são as causas? Uma delas que eu botei aqui, por não haver alcançado maturidade. Todo mundo sabe que a mulher, ela é uma mãe em potencial. Não é não? Se a gente pega uma boneca e dá para um menino brincar, ele vai desmontar, ele vai arrancar a cabeça, ele vai arrancar o braço, ele quer ver como é por dentro, como é o encaixe, ele brinca daquele jeito. Se você dá uma boneca para uma menina, a atitude é totalmente diferente. Ela vai pegar, ela vai colocar no colo, ela vai tratar como filho, ela vai ter todo aquele cuidado, vai balançar, vai colocar para dormir. Queridos, eu tenho uma filha e eu lembro que ela, quando eu era pequena, eu espero que nessa hora ela não esteja ouvindo devocional, ela tinha uma turma grande, ela tinha muitos filhos, né? Aqueles bonecos todos eram seus filhos. E um deles, o Júnior, era um boneco da cabeça de borracha. Ele não abria o olho. E uma vez, irmãos, a minha filha era muito dramática quando era criança, quando era pequena, e ela começou a chorar. Júnior, abre o olho, Júnior, abre o olho. Ela começava a gritar, como uma mãe que estava ali com um filho com problema. Isso era bem pequena, gritando, porque o Júnior é de Bruno Júnior. Lá era Bruno Júnior, Bruno Filho, Bruno Neto, Bruna, Bruninha, os bonecos todos tinham o mesmo nome e alguns apelidos. Esse Júnior não abriu o olho e aquela mãe de poucos anos de idade chorava desesperadamente porque seu filho não abriu o olho. Isso é o natural de uma criança, isso não fui eu que ensinei, isso não foi a mãe dela, era natural. Ela tomava aqueles bonecos como se fosse filho, como se fosse um filho natural, né? Mas é o que acontece com todas as crianças, né? Com as meninas quando elas tomam uma boneca no colo. No entanto, apesar de todo esse desejo intenso de ser mãe, ela não vai ser até que ela desenvolva as suas células sexuais, até que ela desenvolva um corpo que tenha uma estrutura para gerar outra vida, até que seu corpo venha a atingir uma maturidade. Enquanto o corpo não está preparado para gerar uma outra vida, por mais vontade que a nossa criança, que a nossa filhinha tenha de ser mãe, isso não vai acontecer. Isso eu falo para o menino e para a menina também, né? Os dois corpos precisam atingir uma certa maturidade para ser pai, para ser mãe, para gerar uma vida, para que haja concepção. Então, um dos motivos pelo qual não há reprodução, pelo qual não há concepção, né, é o fato de o pai e a mãe ainda não ter atingido maturidade. Uma outra coisa é quando a mãe está enferma, a mãe ou o pai, né, está enfermo. Algumas mulheres são estéreis, alguns outros transtornos dos órgãos reprodutores internos causam problemas que impedem a reprodução. Às vezes outra enfermidade, às vezes uma agitação emocional muito grande pode já levar à perda da criança ou transtornos. Enfim, por causa de enfermidades, a gente pode perder uma gestação, a gente pode perder uma concepção, a gente pode ser impedido de reproduzir. A minha esposa, vou dar muitos exemplos hoje aqui em casa. A minha esposa, nós tínhamos 20 anos, quando ela estava grávida da Bruna, minha filha, e por conta de uma enfermidade, querido, o médico avisou que a Bruna não nasceria bem formada física e mentalmente, que ela nasceria totalmente deformada, totalmente incapaz. Mas Deus, que é o nosso Deus, que opera milagres, permitiu que a Adélia levasse a gestação até o fim
E não apenas a Déia como a Bruna tiveram as suas vidas salvas e resgatadas pelo Senhor, e Bruna está aí linda e maravilhosa, assim como a Déia. Mas aquela enfermidade, a princípio, ela era para a morte. Porque é isso que acontece. Uma enfermidade durante a gravidez, ela pode gerar a morte. Fora as situações de aborto, situações que causam grandes problemas durante uma concepção, durante uma gestação. O terceiro motivo que pode acontecer para que não tenha uma gestação, uma concepção, uma geração de filhos, eu coloquei aqui, pelo fato da mulher não ter marido. Não tem como gerar vida sozinha. Não tem. Eu, inclusive, vou abrir até um parêntese aqui. Eu sei que nos nossos dias existem as produções independentes, né? As mães solos, as distorções que hoje se estabeleceu dentro de um conceito social de família, que não é aquilo que o Senhor planejou. E eu estou falando aqui, querido, dentro do que é o plano de Deus para a família, do plano de Deus para o homem, do plano de Deus para a mulher, do plano natural de Deus. Uma vida só pode vir a ser gerada através de um homem, da união de um homem com uma mulher. Hoje é comum a gente ver outras coisas, outras situações sendo apresentadas, mas o normal, que é dentro da norma de Deus, é que um homem se una a uma mulher, se torne uma só carne, e aí venha reproduzir vida, porque não tem como gerar vida sozinho. Não importa quão independente você seja, não independente de quanto a mulher seja, é necessário uma ligação íntima, porque mesmo que seja inseminação artificial, é preciso pegar algo que está lá na intimidade do homem, trazer para unir na intimidade da mulher, mesmo que isso seja feito artificialmente, para que venha gerar vida. Então, sem marido não dá para gerar vida, né? Sem ter alcançado a maturidade, não tem como gerar vida. Estando enferma interiormente, também não tem. Não tem. Agora, é muito natural e é forte o desejo de ter filhos. O ser humano, esse desejo por reproduzir, né? A mulher que quer ser mãe é muito forte. E aí, você deve estar se perguntando por que eu estou falando de concepção, né? A pastora Érica ontem nos deu uma aula sobre pescaria. Hoje eu estou falando aqui sobre concepção. Porque eu queria chegar num ponto que você entendesse que o natural é conceber, o natural é gerar filhos, o natural é que essa reprodução aconteça. E esse é um desejo muito forte, um desejo muito, além de ser natural, muito intenso. Eu vou dar um exemplo com você de uma mulher chamada Ana, uma mulher na Bíblia chamada Ana, quando nós vemos o livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, nós vemos Ana. Ana é a mãe do profeta Samuel, e você vê aquela mulher pedindo intensamente para que tenha um filho. Ana não tinha filhos, e ela orava diante do Senhor pedindo ardentemente um filho. Ela queria ter um filho, ela não aceitava aquela situação de não ter filhos não alegrava a Ana. Seu marido tinha uma outra esposa, naquela cultura é permitido mais de uma esposa, e a outra esposa tinha filhos, tinha dado filhos a ele, mas Ana não tinha, e Ana queria ser mãe. Ana tinha esse desejo e ela pedia a Deus intensamente. Ela pedia, irmãos, e interessante que quando ela teve aquela criança, ela não reteve aquela criança com ela. Ela entregou aquela criança para servir ao Senhor. Ela entregou seu filho, aquele a quem ela pediu tanto, aquela a quem ela intercedeu tantas vezes, a quem ela chorou ali por ele, a quem ela gerou em oração. Ela toma aquela criança que quando atinge uma certa idade, para que ela venha a servir ao Senhor. Interessante que mesmo quando ela liberou seu filho, quando ela enviou seu filho para servir, ela não deixou de amar e nem deixou de se preocupar de seu filho enquanto ele crescia, enquanto ele se desenvolvia. Diz a Bíblia em 1º livro de Samuel, capítulo 12, verso 19, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia, quando seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. Todo ano Elcana, seu marido,
subia e levava o sacrifício anual, para fazer o sacrifício anual. E Ana levava, né? Imagina aquela mãe lá com aquela túnica bem arrumada para dar ao seu filho. Apesar de estar servindo, ela estava lá, sempre preocupada, sempre cuidadosa. Interessante é que algo que ela queria tanto, ter um filho, mas é aquela mulher com o coração tão em Deus, tão grata por tudo que Deus fez, que ela toma aquilo que o Senhor deu a ela e entregou de volta. É Deus, Senhor, para servir. Ela entregou aquele filho para servir. E diz o texto, no versículo 21 do capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, que o Senhor visitou Ana outras vezes e deu a ela 3 filhos e 2 filhas. Enquanto Samuel crescia, ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. Quando ela entregou o Senhor visitou e a abençoou e multiplicou seus filhos e filhas. Você consegue imaginar isso? Porque pensando nisso, querido, que eu quero trazer essa questão... Opa, meu telefone aqui. Quero trazer para você e para mim. E é pensando nisso, querido, que eu quero trazer para nós, nessa semana de pescadores de homens, nessa semana nós somos exortados, somos desafiados a nos posicionar como pescadores de homens. Eu quero tomar essa situação de concepção, essa situação de Ana, para que a gente venha a pensar em nossas vidas, a pensar em mim e em você, como aqueles que geram vidas. Quando eu falo de gerar vidas, amados, é de ser pescador de homens, de pescar homens, de pescar vidas, de pescar almas para o Senhor, de gerar outros filhos, porque o natural é que a igreja gere filhos. Ou colocando no contexto do Novo Testamento, né, no ID de Jesus, que a gente forme discípulos. Essa situação de não ter filhos, ela não agradava a Ana, porque nada podia ser comparado à alegria de ter um filho. E aí, querido, a mesma coisa deve ser na minha vida e na sua. Tem muitas coisas que nos fazem felizes e são legítimas, e são verdadeiras, mas nenhuma coisa supera a imensa alegria que é trazer ao reino de Deus filhos para Ele. Nada pode se comparar a isso, a alegria de você investir numa vida, de você orar, de você gerar como Ana gerou ali Samuel, e você ver o Senhor trabalhando na vida daquela pessoa, e de repente você vê aquela pessoa se rendida ao Senhor, aquela pessoa fazendo agora parte do reino de Deus, como filho, como eu e você. Tem alegria maior do que essa? Gerar filhos espirituais, gerar filhos para o Senhor, ser esses pescadores, esses que vão buscar, aqueles que precisam ouvir a mensagem de salvação, aqueles que precisam ouvir a mensagem de esperança, aquele que precisa ser discipulado, aquele que precisa conhecer a mensagem de Jesus. Uma coisa que não pode acontecer, e aí eu digo a você, é uma coisa chamada conformismo. Eu e você não podemos nos conformar em ver as pessoas no nosso dia a dia indo e vindo e não permitir que elas ouçam a palavra do Senhor. Ou permitir que elas sigam suas vidas sem conhecer a mensagem, sem conhecer a palavra, sem conhecer a Jesus que tem abençoado a minha vida e a sua. Não é justo, que nós que temos recebido tanto, guardemos para nós. E aí eu pergunto a você, eu coloquei uma pergunta aqui. Temos pedido insistentemente com lágrimas a Deus que nos dê filhos espirituais? Há esse desejo realmente no nosso coração? Há esse desejo no seu coração? Porque às vezes eu não sei se a gente crê, eu tenho às vezes dúvidas se nós cremos na condenação eterna ou na gravidade que isso implica. Porque, querido, pensa comigo. Jesus virá, isso é um fato, isso é certo. E aqueles que confessaram a Ele como Senhor e Salvador, aqueles que se tornaram filhos, Ele vai dizer, venham, vinde benditos do meu Pai. E vai colocar com Ele, estará com Ele para sempre. Mas aqueles que não fizeram isso, Ele vai dizer, apartai-vos de mim. Você consegue imaginar isso?
Você consegue imaginar a morte eterna? Porque aí eu pergunto a você, como é que eu e você conseguimos ver tantas pessoas no nosso dia a dia, tantas pessoas indo e vindo, tantas pessoas morrendo sem Jesus e ficar conformado? E abrir a boca para dizer às vezes, o mundo já jaz no maligno, é assim mesmo. Isso é verdade, querido. Mas a vontade do nosso Deus é que nenhum homem se perca. O que eu preciso, o que você precisa é ser como Ana, intensa em oração por essas vidas, não descansar enquanto ele não for gerado, enquanto não for gerado Cristo nele. Eu e você precisamos dizer como Paulo, eu de boa vontade me gastarei, me deixarei gastar, até que Cristo seja formado em vós, até que você venha conhecer o mistério, até que você venha conhecer o mistério da graça, daquilo que o Senhor fez. Eu e você não podemos ficar conformados com isso. Como é que não aflige o nosso coração ver tantas pessoas caminhando para a morte, enquanto eu e você sabemos, conhecemos a alegria da salvação de teu Senhor? Outra pergunta que eu coloquei aqui, e com os filhos que já temos? O que é que temos feito com eles? Porque há quem tenha filhos espirituais e trate como propriedade sua. Fique ali querendo, cuidar para sempre, não quer desmamá-lo, não quer entregar, fica retendo. Ou há aquele que entre nós já podiam ser sacerdotes. Aqui entre nós, querido, há quem já podia ser sacerdote, já está ministrando diante do Senhor e diante dos homens. No entanto, vive ali entre mamadeiras e fraldas e canções de ninar, e vive ali como bebê. Entenda bem, enquanto Samuel crescia, a reprodução continuava. Enquanto Ana recebeu Samuel, quando ele esteve numa idade preparada já para aquilo, ele foi entregue para servir ao Senhor, mas Ana não parou por aí. Ana ficou gerando novos filhos e depois de Samuel teve mais 5, 3 meninos e 2 meninas. A mesma coisa a igreja. Enquanto está aperfeiçoando uns, enquanto está um servindo lá, igual Samuel, precisamos conceber novos filhos, precisamos pescar, precisamos trazer. É o natural da vida da igreja, é que a concepção, que a geração aconteça, a geração de filhos. O impressionante é que no mundo, a concepção tem sido gerada com muita intensidade. A gente está com uma população já na casa dos bilhões, há muito tempo que já passamos dos 7 bilhões. E, no entanto, na questão espiritual, na geração de filhos espirituais, o crescimento não acompanha. Pelo contrário, a gente tem países como a Índia, como a China, onde tem populações imensas, mas poucos cristãos, poucas pessoas como filhos do Senhor, poucas pessoas como filhos maduros. Você consegue imaginar isso? Que essa concepção de filhos espirituais tem sido bem menor do que, ou tem acontecido numa velocidade bem menor do que a geração de filhos espirituais. Filhos naturais têm vindo muito rápido, mas não tem acontecido a mesma coisa no meio da igreja. E o natural na vida da igreja é que sejam gerados novos filhos. E aí eu faço as mesmas perguntas e coloco, comparando, quando não há reprodução. Quais são as causas? Porque a gente viu que no caso da concepção natural, entre muitos motivos, eu só listei 3, a questão de ter alcançado maturidade, a questão de estar enfermo interiormente e a questão de estar sem marido, mas eu podia listar toda uma lista de causas. Mas aproveitando essas 3, essa falta de reprodução de vida na igreja, na nossa vida, acontece por motivos semelhantes. Eu queria pegar esses 3. O primeiro que eu citei a você é porque não há maturidade, porque não havia alcançado maturidade. Então, enquanto a mulher e o homem não alcançam maturidade para gerar uma nova vida, isso não acontece. Se não se desenvolve naturalmente, normalmente, não acontece a geração de vida, de filhos. E aí, para a gente, trazendo isso para nós, principalmente para mim e para você,
que congrega na Igreja Batista Família Zoe. O Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos chamado a ser filhos maduros que administram, chamados para cuidar dos negócios do Pai. Aqui um Pai quer confiar a autoridade. E aí, querido, se eu e você não nos desenvolvermos normalmente em Deus, não haverá geração de filhos. Se eu e você não tivermos o interesse em ser maduro, se eu e você temos reagido mal a tudo aquilo que o Senhor tem tratado em nossas vidas, não iremos amadurecer o suficiente para gerar filhos. Não conseguiremos fazer isso. É evidente que quando nós vemos pessoas que se recusam a crescer, que se recusam a amadurecer, que ficam dando trabalho, fazendo biquinho, pirraça, ou como a gente diz, mimimi gospel, é evidente que nós estamos diante de uma pessoa imatura. E uma pessoa imatura está inabilitada para reproduzir-se. Tanto quanto naturalmente, quando não se há maturidade, não tem como reproduzir, não tem como gerar filhos. Espiritualmente, se eu e você não estivermos maduros, não já acontecerá a geração de filhos. O Senhor tem nos tratado nesses dias. O Senhor tem nos mostrado que essa maturidade tem a ver, inclusive, com o nosso relacionamento com Ele. Querido, se tem algo importante nas nossas vidas e que tem sido batido durante todas essas semanas devocionais, Papo Zoe, mensagem do domingo, eu tenho certeza que o Senhor falou isso de várias maneiras para você, é sobre a questão do seu relacionamento com Ele. O quanto você tem investido, o quanto eu tenho investido no relacionamento com Deus. Porque é algo muito importante que deve ser levado em conta, querido. Deus está mais interessado no que somos do que naquilo que fazemos. A gente pode preparar aqui todo o cenário, fazer devocional todos os dias, se preparar, montar a estrutura, fazer tudo isso. Deus está mais interessado no que eu sou, em quem eu sou, mais do que naquilo que eu faço. Sabe por quê? Porque dependendo de como somos nele, é como nós iremos reproduzir. Se você olhar no espelho, você vai ver que você tem traços do seu pai e da sua mãe. Ou seja, foi uma carga genética que foi passada de pai para filho. E o que é que eu e você iremos reproduzir? Porque essa é a pergunta que vem à mente. O que é que nós reproduziremos? O que é que nós geraremos, querido? Se nosso papel é gerar filhos, que tipo de filhos eu vou gerar? Eu preciso estar maduro para isso. Porque lembra qual foi o segundo motivo? Por não haver alcançado maturidade era o primeiro, e por estar enfermo interiormente. Enfermidade pode impedir a geração de filhos. Da mesma forma, uma igreja onde há contenda, onde há amargura, rivalidade, falta de perdão, ela está enferma no seu interior. É uma igreja adoecida. Se entre nós há contenda, há partidarismo, há divisões, há falta de perdão, há amargura, isso não irá gerar filhos saudáveis. Isso não irá gerar filhos saudáveis. Pode até haver fecundação, por causa de um bom testemunho, por causa de sermões inspirados, mas no contexto de corpo não vai haver calor, não vai haver saúde suficiente para manter aquele nascimento normal. E aí acontece o que eu poderia chamar aqui, eu até anotei, de aborto espiritual, porque foi um ambiente do corpo que jogou fora. Às vezes a gente fala, a gente pesca, a gente traz para o ambiente, aquela pessoa recebe uma palavra inspirada, aquela pessoa às vezes recebe até um bom testemunho, mas o dia a dia da igreja termina fazendo com que aquela pessoa seja expulsa, seja abortada. Ana cuidava de Samuel, e eu e você, querido, entenda bem, porque essa questão de maturidade envolve ser pescador de homens, envolve cuidar uns dos outros. Ana cuidava de Samuel, e precisamos não apenas gerar filhos, mas também nos preparar para cuidar deles. É aos maduros que Deus vai confiar os seus negócios, é quem Deus vai conferir a autoridade. Então nós precisamos de maturidade e precisamos
cura no nosso interior. Precisamos ser uma igreja sarada, uma igreja tratada, uma igreja que se deixou tratar pelo Senhor. Não pode haver em nós enfermidades interiores, emocionais. Você viu, o Senhor trabalhou inclusive isso em nós, as nossas emoções, amado, para que eu e você venhamos a ser pescadores de homens, pessoas que geram outros filhos. E isso não pode acontecer se eu e você não estivermos maduros, se eu e você estivermos enfermos na nossa alma, no nosso interior, nas nossas emoções. Percebe como tudo isso é conectado? Percebe como uma coisa tem a ver com a outra? Você consegue ver isso? Porque a terceira coisa tem a ver, que eu falei para você, é que não pode haver concepção se não tiver um marido. Tem que ter um companheiro, tem que ter um parceiro, tem que ter um outro, tem que ter um homem e uma mulher para que venha gerar vida. E aí eu quero trazer isso no contexto de igreja como noiva e noiva do Cordeiro. Quando nós nos afastamos do noivo que é Jesus, nós não temos como gerar filhos. Consegue ver isso? Consegue entender isso? Se eu e você estivermos afastados de Jesus, não geraremos filhos. A nossa pesca será infrutífera, porque tudo que fizermos, tudo que precisaremos fazer, só conseguiremos ter frutos se for em Jesus. Sabe quem me garante isso? A palavra de Deus diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não der fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Desculpa. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira e limpa e toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira, Jesus, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Está em João capítulo 15, verso do 1 ao 5. E esses versículos nos mostram, nos dão uma grande advertência, que precisamos de Jesus para tudo. Isso é uma advertência muito clara que Jesus está nos fazendo para nos fazer abandonar a ideia de que podemos gerar frutos por nós mesmos, pelos nossos esforços, separados dele. Às vezes temos boas ideias, às vezes as nossas ideias são muito boas. Às vezes a gente vê, olha, dá para fazer e vamos fazer. Queridos, sem Jesus não conseguiremos fazer nada. Precisamos estar ligados ao noivo. Se nós não formos maduros, se nós estivermos enfermos, se nós estivermos sem relacionamento com Ele, não geraremos filhos. Precisamos entender isso. O Senhor está nessa semana chamando a mim e a você para colocar a mão no arado, para se posicionar, para ser aquele pescador de homens. Isso é o Senhor nos chamando, é o Senhor chamando a mim e o Senhor chamando a você. Que eu e você possamos estar com o coração aberto, que nós possamos estar com os ouvidos atentos a tudo que o Senhor tem falado. A pastora Érica sempre pergunta: o que é que Deus tem falado com você? O que é que Deus tem falado com você? Já percebeu isso? O que é que Deus tem falado com você? Eu pergunto também nessa manhã. Porque o Senhor está nos chamando a ser pescadores de homens. O Senhor está nos chamando para lançar a rede, querido. E eu não posso ser imaturo. Eu não posso estar enfermo. Eu não posso estar distante do noivo do Senhor Jesus. Então que nós, durante toda essa semana, possamos continuar ouvindo daquilo que o Senhor tem falado conosco, porque Ele tem falado. Precisamos abrir os nossos corações. Eu sei que muitas vezes os dias são difíceis. Eu estou aqui com você, mas antes de estar aqui gravando essa devocional,
recebi uma notícia triste. Então, tem meus momentos, né, como você, de perdas, de luto, de dor com qualquer pessoa. Mas eu sei que o Senhor faz. Eu estou aqui porque eu sei que Ele pode abençoar a sua vida. Eu sei aqui que Ele está cuidando de quem precisa de cuidado, enquanto eu estou aqui me doando a você. A mesma coisa o Senhor está nos chamando aqui, para se doar, para ser esses pescadores. Agora eu e você precisamos fazer igual a Isaías. Eis-me aqui, envia a mim. Que seja esse o desejo do nosso coração. Que seja esse o desejo de ser um referencial na nossa geração. Um referencial de dedicação, de abnegação, de quem se doa para que outros venham conhecer a Jesus. É o que eu oro nessa hora e vou pedir que você me acompanhe nessa oração antes de nós terminarmos. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Te damos graças porque nessa manhã eu sei que Tu falaste conosco. Porque nesta semana, Senhor, Tu estás nos chamando a ser pescadores de homens. Que possamos gerar esses filhos espirituais. Leva-nos, Senhor, a uma maturidade. Cura, Senhor, as nossas enfermidades. E desvenda os nossos olhos, Senhor, para que possamos entender claramente que sem Ti nada podemos fazer. Eu oro nessa hora na certeza que estou sendo ouvido, na certeza que Tu estás falando comigo e com cada um que está ouvindo essa devocional. Eu faço isso no nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Querido, que Deus abençoe, que a boa mão do Senhor seja com você durante todo esse dia, durante toda essa semana. Nos veremos no domingo para quem conseguir se inscrever e estar conosco e será um grande prazer. Que Deus abençoe. Beijo grande.